Olá, bem-vindos. A gente continua o nosso estudo sobre os chakras. Agora a gente está indo para o segundo chakra e a nossa proposta é fazer um scanner de cada chakra e nesse momento a gente está observando eles individualmente, um a um. Nas aulas anteriores a gente observou os aspectos energéticos, a ideia filosófica, os aspectos psicológicos, o que acontece em equilíbrio e desequilíbrio, a localização dos chakras, e agora a gente vai ver o nome, a localização específica, suas relações com nosso sistema endócrino, quando ele está em desarmonia, o que acontece, quando ele está em harmonia, as características, e por fim, sempre vai ter a observação contemplativa, que é você pegar todas essas informações, ouvindo dessa aula individualmente, ouvindo das demais, que seria bem melhor, né? Porque daí a gente teria uma ideia mais clara do que a gente está falando, e fazer uma observação contemplativa, justamente para observar esses conceitos e equilibrar, ajudar no equilíbrio dos chakras, né? E então a gente vai seguindo, tá? A gente vai agora aqui para os slides. Aqui a gente está observando o nome, né, do chakra, que é o Svadhisthana, e ele significa assento do eu, a tradução livre, né, desse chakra. Ele é o segundo chakra. Onde é que ele está localizado? Ele está localizado ligeiramente abaixo do umbigo, no nível sacro, e nas mulheres na altura dos ovários. Então, está aqui o significado, né? A morada da força vital. Aqui a gente vai observar também o símbolo, que é um lótus, né? Laranja de 6 pétalas, essas pétalas aqui, né? E que significa 6 níveis ou características mentais, né? Aqui a gente observa a presunção ou vaidade, decepção, desdém, suspeita, falta de compaixão, tendências destrutivas. Então, tudo isso a gente precisa trabalhar, né? E essas pétalas aqui, elas simbolizam esse indicativo dessa manifestação que tem dentro da gente também, né? Essas 6 manifestações ou características mentais. A cor laranja associada à energia da criatividade, né? Desejo e sexualidade representam a imaginação e os impulsos e as ideias que estimulam a mente. O período etário, isso aqui é bem importante, ó, que é dos 8 aos 14 anos, e o elemento é a água. É interessante a gente voltar aqui, porque no primeiro chakra o elemento era o terra. A gente observou, né, o Muladhara Chakra, que foi da aula passada, e aí a gente observou que tem o período etário do Muladhara Chakra é do 0 aos 7 anos. Então, esse período de desenvolvimento, e é ali que mora um desenvolvimento harmônico. Se uma situação de trauma acontece do 0 aos 7 anos, a exemplo do chakra passado, esse chakra provavelmente ele vai ter alguma questão ali para ser resolvida. Aqui no chakra 2, o Svadhisthana, acontece dos 8 aos 14 anos. Então, um período de desenvolvimento ali da sexualidade, né, das nossas descobertas, dessa energia, né, um período fálico, se for usar a linguagem freudiana. A gente vai observar muito isso. E o elemento que traz nesse chakra é a água. Então, observar-se diante da água, né, a tua relação com a água. Às vezes a pessoa tem por exemplo, algum afogamento, alguma coisa que se afogou durante os 8 aos 14 anos, isso pode contribuir para que essa harmonização com a água, que é um elemento muito abundante no nosso planeta, ela seja desequilibrada. Às vezes a pessoa, né, todo mamífero sabe nadar, né? A biologia fala. Aí tu pergunta uma pessoa se ela sabe nadar, ela vai dizer que não. Mas na verdade isso é um bloqueio mental. Isso já dá de ver que é um desequilíbrio no segundo chakra. Porque, com efeito, todo mamífero sabe nadar. Se pegar um cachorrinho ali, né, que ele tem um pouquinho de desenvolvimento, alguns meses de idade, se tu botar ele na água, mesmo se ele nunca ter nadado na vida, ele vai seguir o seu caminho, porque é da natureza dele. Agora, nós humanos, né, é mais complicado em função disso, porque pode ter algum trauma relacionado ao elemento água.
que acontece, ou algum outro distúrbio também, né? A gente viu os efeitos psicológicos ali nas aulas anteriores, que podem ter acontecido alguns distúrbios com relação à sexualidade, né? Alguma abertura sexual prematura, por exemplo, algum trauma relacionado a isso, a nossa relação também com o sentir, né? Os dois primeiros elementos, a água e a terra, elas estão muito ligados com a materialidade, às vezes alguma coisa que trouxe isso à tona e acaba desequilibrando os chakras. Então a nossa ideia é a gente trazer esse elemento água, esse elemento, essa maleabilidade que a água tem, para ir amolecendo isso, para deixando essa energia fluir lá para cima, né? E trabalha muito com Dhyana Bandha, que é o alçar voo. O Dhyana Bandha é aquela região da barriga, vocês lembram? Os bandhas, nas aulas anteriores. O Dhyana significa alçar voo. Então, quanto mais esse elemento tiver fluido, mais essa energia vai fluir por dentro da gente com mais harmonia. E a gente vai viver a vida com menos atrito, vai viver a vida mais espiritualizada, né? Se dando bem com a materialidade, com as questões mentais, com essa nossa força sexual que, via de regra, está desequilibrada, né? A humanidade praticamente inteira não sabe lidar bem com o segundo chakra, né? A gente vê as referências históricas de que existem mais pesquisas em sites pornográficos, por exemplo, do que em sites de clima, né? Isso é uma pesquisa que saiu no Reino Unido há pouco tempo atrás. Então essa relação com a sexualidade que a nossa espécie nunca teve muito bem relacionado. Por isso que eu acho muito importante, eu volto a repetir, de que a relação entre o primeiro, o segundo e o terceiro chakra são muito importantes para a gente ter essa base. É o chakra que a gente trabalha na meditação, né? A gente se depara com muitas dificuldades enquanto medita, não é verdade? Isso quer dizer que a gente ainda não tem esse assento, essa terra, né? A gente vê ali o assento do eu, que é a tradução do Svadhisthana, que é o assento do eu. A gente ainda não tem essa estabilidade, essa maturidade, essa raiz suficiente, né? E é muito legal a gente dar uma observada nos chakras para buscar esse equilíbrio mesmo, né? Aqui a gente vai observar que o animal símbolo desse chakra é o crocodilo, né? O Makara é o crocodilo mitológico, veículo, e Varuna, deus hindu dos oceanos, rios e répteis. O crocodilo vive na maioria do tempo na água, mas é igualmente bem adaptado à terra. Representa a transição do primeiro chakra, que representa a terra, né? O elemento é a terra, para o segundo, que o elemento é a água, né? Revelando-nos a relação intrínseca que existe entre a energia dos dois primeiros chakras. Isso eu acabei de comentar com vocês ali, a importância não só desses dois, mas do próximo que a gente vai ver na próxima aula, né? Que o sentido, né, no primeiro chakra era o cheiro, no segundo é o gosto, tá? O órgão, a língua, os signos astrológicos aqui e planetas associados a esse chakra. A gente sempre vai ver o signo e o planeta regente, né? O Mercúrio, Gêmeos, o Câncer, a Lua, Libra, Vênus, Escorpião, Plutão. A conformação de uma identidade testa os limites e as normas das relações familiares e com a sociedade, dando origem à rebelião contra as regras, regulamentos, disciplinas externas e normas da sociedade. Aqui a gente vai observar a glândula responsável. A gente viu na aula passada, no Muladhara, que era as suprarrenais, né? As glândulas suprarrenais. E aqui a glândula responsável por esse chakra são os ovários e as gônadas. No caso dos homens, né, as gônadas que secretam ali os hormônios masculinos, testosterona, né, os ovários secretam a progesterona, dentre outros hormônios. Aqui eles estando em equilíbrio, a gente se dando bem, né, com essa manifestação, a gente vai produzir hormônios harmonicamente, né? Sobretudo esses dois aqui, né? Dos ovários e das gônadas, tá? A parte do corpo associada são os órgãos genitais, rins, próstata, útero, intestino grosso, bexiga, pelve, vértebras inferiores, ali a região da lombar, né? E a região do quadril. A gente sente muita dor na lombar, né? Não é verdade? O nosso século é o século da dor na lombar.
É porque existe um trânsito energético muito grande ali na lombar durante o nosso dia todo e às vezes a gente nem tem muita questão, não pega peso, tem uma vida um trabalho mais leve, mas existe aquele peso energético que a gente carrega aqui no nossos ombros, né? A gente está carregando muita responsabilidade e não consegue, é como se tivesse um engarrafamento ali na nossa lombar mesmo, né? E a gente fazer práticas meditativas, né? Torcer a coluna ali, quem pratica Hatha Yoga ou outra atividade física, ajuda a trabalhar o segundo chakra, ajuda a gente a transitar mesmo. Lembra ali que o elemento é água? O que a água faz? A água é um elemento que vai deixar fluir a energia, né? Então, quanto mais a gente trabalha isso, menos dor na lombar a gente vai ficar, aquela dor que ela vem do além, né? Essa dor que vem do além é uma dor que a gente está carregando muita preocupação, muito peso aqui. Como se tivesse um nenenzinho, uma pessoa, pode ser uma criança de 7 ou 8 quilos, a gente carrega por 10 minutos, a nossa lombar já grita. Então imagina tu carregar muita preocupação aqui, não deixar essa energia fluir. Então aquele trânsito energético que é natural do primeiro e do segundo chakra, ele não flui. Então acontece que a gente tem muitas dores na lombar, assim, essas dores, às vezes a gente vai até atrás, um diagnóstico de imagem, alguma coisa, e não acha nada. Essa dor é uma dor mesmo de peso na consciência, peso mental, né? E aí a gente trabalhando essa ideia de equilíbrio, né? Buscar novos hábitos, mudar a nossa escala de percepção sobre a vida, ajuda muito nessa questão, tá? A gente vai seguir. O planeta dominante é o Mercúrio. E aqui a gente vai ver mais aqui, ó, as energias do chakra Svadhisthana têm a ver com a exploração de relacionamentos que vão além da família ou grupos culturais aos quais eles se pertencem. Eles buscam maior independência e exploração de impulsos criativos e sexuais. Aqui mais uma característica, o prazer, a sexualidade, né? Diversão exagerada, busca excessiva por conforto, imaginação e fantasia. A personalidade se abre para explorar a identidade, outras formas de vida, estabelecer amizades, laços, conexões mais amplas, dedicando esforços para impressionar os outros. Há também idealismo, amor romântico e atos heróicos. Tudo isso são características energéticas que fluem através desse chakra, tá, gente? Só para a gente voltar, fazer um mapa mental certinho e não se perder na trilha. Glândula correspondente, órgãos sexuais, ovários, próstata e testículos, a gente já viu ali no slide anterior. Aqui a gente vai começar já a observar um pouco os desequilíbrios, já com mais clareza, os problemas sexuais, instabilidade emocional, a rigidez, né, gente, ali o quadril, somente homens, né, tem muita dificuldade para, por exemplo, encaixar um mula bandha, né, eu sei que às vezes a pessoa está vendo essa aula agora e eu falo mula bandha, a pessoa não vai entender, mas a pessoa que vem acompanhando a aula mais antiga, que tem prática, até inclusive práticas empíricas, né, da gente fazer postura e saber certinho o que é o mula bandha. O mula bandha é aquela contração de quadril, períneo, esfíncter anal. Então tu vai fazer essa contração para frente, existe este movimento do quadril que acontece. Então essa rigidez do quadril já denomina isso. Às vezes está em sala, nas práticas aqui no estúdio, sobretudo homem, porque homem tem aquele mito, né, de não poder rebolar, não poder mexer esse quadril, porque isso é coisa de mulher. E aí a gente carrega isso aí já é um desequilíbrio no segundo chakra, que vem sendo imposto socialmente pra gente, porque ali dos 8 aos 14 anos, quando a gente viu, é uma idade onde a gente vai descobrindo certas coisas, a gente vai se adequando à sociedade e, sobretudo, tem isso, né? O homem não pode rebolar, isso foi uma besteira que a sociedade pregou, né? Que isso é uma coisa dedicada apenas às mulheres. Mas essa região, essa movimentação energética que a gente vai tendo uma consciência, porque essa questão de a gente ter essa consciência no quadril é uma coisa que a gente vai perdendo ao longo do tempo. Quando a gente é bem criança, os estudiosos dizem que a gente ganha uma consciência nesse quadril mesmo, vai ali do 0 aos 8 meses de idade, depois a gente vai trabalhando as outras questões. Então imagina, a gente trabalha até os 8 meses de idade, essa questão do quadril ali,
e depois vai tendo desenvolvimento, a gente não deixa de trabalhar, mas eu digo um trabalho mais intenso, energético até os 8 meses de idade, e depois isso vai se perdendo. Aí imagina tu movimentar o quadril, ou tu fazer alguma atividade que precisa do quadril, por exemplo, arte marcial, meditação. A gente sente muita dificuldade disso, né? Então a gente vê aqui, ó, no slide a rigidez, né? Essa rigidez que começa... a última instância a gente vai observar isso no corpo, mas mentalmente já começa lá na cabeça, né? A falta de autoconfiança e o isolamento, né? O isolamento no sentido mais amplo da palavra, né? O isolamento das energias que estão ao nosso redor. Aí a gente vai observar que isso são as últimas instâncias do desequilíbrio. A gente observa aqui, ó, desequilíbrio físico, tem a ciática, a artrite, né, problemas pélvicos, distúrbios intestinais, problemas do trato urinário, na pele, impotências, problemas ginecológicos, distúrbios reprodutivos, doença nos ovários e próstata. Então, tudo isso aqui a gente vai reputar como um processo de desequilíbrio, caso a pessoa não tenha desenvolvido esse chakra, né? E aí o mantra que serve para um auxílio nesse equilíbrio nas nossas práticas é o Van, que isso é um Bidya mantra, né? Um mantra semente. A vibração desse mantra vai fazer com que a gente equilibre tudo isso aqui, ó, de acordo com a filosofia do Hatha Yoga, de acordo com o que a gente vem estudando, tá? Não só isso, né? A gente viu vários, e ao longo das aulas que a gente passou, a gente viu várias maneiras de equilibrar o chakra. Uma delas é caminhar na natureza, outra é a meditação, tem os Bidya mantras também. A gente vai vendo cada vez mais, daqui a pouco a gente vai passar pelas posturas do Hatha Yoga, que cada uma postura ela ajuda a equilibrar o chakra e assim por diante. Aqui, prática de Svadhisthana, quando está em desarmonia, a gente continua nessa mesma pegada, a pessoa cuja energia está concentrada nesse chakra geralmente tende a ser hedonista, ciumenta, mimada, instável ou mutável, preocupada demais com o sexo. Isso é o desequilíbrio, tá, gente? As energias bloqueadas, tá? Essa energia chega com... lembra que a gente falou do Brahma Granthi na aula passada? Daquele nó energético? Imagina que tem um nó energético ali, então a gente não vai chegar, a gente vai estar muito ligado ao elemento terra, a energia vai estar travada e vai estar vindo pouquinha energia ali pro segundo chakra. Então o que a gente está se referindo é isso, tá? Quando esse chakra está em desequilíbrio, geralmente acontecem esses sintomas que a gente está nomeando aqui agora. Tá? Então aqui, ó, energias bloqueadas nesses chakras determinarão a pessoa sexualmente inibida ou imatura, sexualmente disfuncional, emocionalmente distante, sem capacidade de estabelecer relacionamentos satisfatórios. Outra característica é a timidez, né? A culpa, o ressentimento, hipersensibilidade, falta do sentido e propósito de vida. A gente até observa que quando a pessoa é meio tímida, a pessoa meio que vai se tapando ali como a gente está com vontade de fazer xixi, por exemplo, né? A gente segura essa energia que quer sair. Então, naturalmente, a pessoa vai se encolhendo, né? Essa timidez, ela, em vez de deixar a energia fluir, quem pratica yoga aqui vai saber muito o que eu estou falando. A yoga que eu digo é o Hatha Yoga, né? De tapetinho. É tudo de expansão, né? A gente abre quadril aqui, o quadril fazendo o papel aqui da minha almofada da mão. A gente abre o quadril, abre o peito. A gente vai estar sempre expandindo essa energia. Justamente fazer essa troca, né? Com a Prakriti, né? Com a energia que vem do prana, vem externamente, vem da natureza. Aí a gente está observando que isso no nosso corpo, ele tem muito essa relação, né? Então quando a gente se encolhe, leva o quadril para trás, por exemplo, a gente está encolhendo essa energia, não está sabendo lidar com essa energia. E aí a gente vê desequilíbrios acontecendo. Tá? Aí quando ele está em harmonia, a pessoa... Em harmonia é tudo de bom, isso aqui que a gente quer, né? Isso aqui que a gente quer e serve como um alvo para a nossa prática, mas a gente pode observar ali os desequilíbrios e isso vai apontar para uma relação que a gente tem com tudo isso que foi apontado em desequilíbrio e vai servir para que a gente observe esses sintomas aparecendo na nossa vida, ó. Responsabilidade pela vida, iniciativa, decisões e calcula os riscos, né?
independente tanto física quanto emocionalmente, né? Uma pessoa de equilíbrio mental, saúde mental bem satisfatória, define os limites saudáveis, exerce controle sobre os impulsos, desejos sexuais criativos, está ciente das emoções, muito importante e difícil, né? Aumenta e confia na intuição, incrementa a criatividade, ser sexualmente responsável, ético no comportamento e honesto nos relacionamentos, espontaneidade. Então é isso, o chakra que está em harmonia, a gente vai ter como sintoma isso. E agora a gente chega na parte final, que é a parte que a gente vai levar para a nossa semana, né? Ou para os nossos próximos dias, porque as aulas acontecem uma vez por semana, né? Então se você está vendo aqui, na terça à noite, então isso aqui tudo vai ficar para ti fazer uma observação contemplativa durante a sua semana. É bem interessante, ó. Observe a água, que é o elemento, né? Enquanto elemento, as suas qualidades principais, a força da água e a fluidez. Perceba essas qualidades da água em você. A força do oceano, dos rios, das chuvas, no seu corpo, na sua mente e no seu temperamento. No corpo, dê atenção especial à região do baixo ventre e região pubiana. Então, aquela região que a gente fica lá na meditação, né? Esses 3 primeiros chakras são importantíssimos e eles trabalham bem na meditação. Se atente a como você percebe o mundo através do paladar. Lembra lá, né? O gosto, né? Que é o órgão responsável por esse segundo chakra. O gosto e o sabor da vida, então perceba as características de cada elemento e a predominância de sabores. Observe como você se relaciona com a sexualidade, da maneira mais ampla possível, né, que a gente está falando, como você recebe o toque, como é sentir desejado sexualmente e, ao mesmo tempo, como é tocar e desejar o outro, como é ter prazer. Segundo chakra, o chakra bem específico da sexualidade. Observe como a sua relação com a flexibilidade mental e física, né, associada aqui ao elemento água, né, flexibilidade, fluidez, como você se adapta ao outro sendo maleável e ao mesmo tempo observe sua capacidade de dizer não e impor limites. Importante, né? Essa observação contemplativa aqui. Aqui, ó, relembre as vivências que acompanham você durante o espaço de 7 aos 14 anos. Isso aqui é bem interessante, né? Eu costumo fazer isso aqui muito, ó. Especialmente a figura materna, tá? Ali foi o primeiro chakra foi do 0 ao 7, né? E aqui do 7 aos 14 a gente vai, e foi do 0 ao 7 figura paterna, né? E agora do 7 aos 14 a relação que você teve com a sua mãe ou com algum responsável representando essa figura materna, tá? E aqui a gente finaliza a nossa aula. Eu queria agradecer a presença de todos. A gente vai caminhando para os próximos chakras. Semana que vem eu vou colocar, fazer esse estudo no terceiro chakra, tá? Espero que tenham gostado, espero que esse estudo esteja ajudando você a entender um pouco mais sobre os chakras. É muito minucioso, né? Um estudo bem abrangente. E a gente se vê na próxima aula. Eu agradeço a presença de todos e namastê.